Meus irmãos, como a cantora Vanilda Bordielli falou, e nós estamos aqui para trazer uma palavra do céu para a tua vida. Eu creio que você vai ser alcançado por Deus através dessa live. Eu creio que você vai compartilhando aí. Eu creio que Deus tem algo do céu para te entregar aqui, né, através dessa live. Meus irmãos, a palavra que Deus colocou no meu coração se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 7, versículo de número 3 e 4. Para a gente deixar aqui para a nossa meditação, que diz assim a palavra de Deus, 2 Reis, capítulo 7, versículo 3 e 4, que diz assim a palavra de Deus: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Verso 4: se dissermos entremos na cidade, há fome na cidade. E se morrermos lá, se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois agora demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Meus irmãos, a palavra que Deus colocou no meu coração foi essa. É uma palavra que se identifica muito com o momento que nós estamos vivendo, porque em todo esse caos que nós estamos vivendo, Deus sempre tem algo do céu para nos entregar. Porque o texto que nós acabamos de ler vai contar de um cenário de uma cidade essa chamada Samaria. E naquele período que Samaria estava vivendo, é um período de fome, um período de escassez, um período de tristeza, morte. Mas só que Deus, de repente, Ele chega sempre com o extraordinário dEle, e Ele sempre nos surpreende. Quando tem algo que está indo contra a ótica humana, sempre o nosso Deus se revela e nos mostra que o caminho sempre é Ele. Mas o interessante aqui, no todo o caos, Samaria estava vivendo um período difícil. Mas só que dentro dessa cidade tinha um profeta chamado Eliseu. Ou seja, aquele período que o povo estava vivendo estava tão difícil, o povo estava sendo prejudicado naquele período, porque o povo passou a vender uma cabeça de jumenta por uma moeda de hoje de R$1.500, e o povo também estava comercializando esterco de pombos, que numa moeda de hoje é de R$80 a R$100. Isso não era nem o começo da crise que o povo estava vendendo, que o povo estava vivendo, porque no capítulo 6 vai dizer que as mães pegavam os seus filhos recém-nascidos, matavam os seus filhos para saciar a tua fome. Ou seja, o período estava de crise, o período estava caótico, mas só que certa vez o rei vai à procura do profeta Eliseu. Mas só que quando ele chega lá na casa do profeta Eliseu, e a palavra do profeta Eliseu é essa para o rei: rei, amanhã, através desse horário, nesse mesmo horário, o povo vai comer, o povo vai beber, porque o nosso Deus é um Deus de provisão, meus irmãos. Ou seja, mas só que do lado do rei tinha um incrédulo. Por isso que eu sempre digo que no meio da crise sempre parece alguém que não está preocupado do momento que nós estamos vivendo, mas está preocupado que aquilo que nós podemos oferecer para essa pessoa. Ou seja, do lado do rei tinha esse incrédulo, mas só que algo interessante aqui que Deus manda eu falar aqui para alguém aqui já através dessa live que está nos assistindo: não dê ouvido para o incrédulo, porque ele está sendo usado para nos tirar do foco daquilo que Deus tem para a nossa vida. Meus irmãos, através dessa live eu creio que você vai ser edificado, e eu sei que Deus vai te visitar aonde você está, porque o nosso Deus de provisão está chegando aí, e Ele vai suprir a nossa necessidade, porque o incrédulo chega para prejudicar, o incrédulo chega para tentar apagar aquilo que Deus tem para nós, mas o homem pode chegar até com a previsão, mas nós servimos
temos um Deus de provisão. Ou seja, a previsão era que Abraão sacrificasse Isaque, mas Deus mandou a provisão lá e diz: olha o carneiro aí. Mas certa vez também Moisés, juntamente com o povo, na frente do Mar Vermelho, mas o povo estava murmurando, o povo estava preocupado com o faraó que estava vindo nas costas deles para tentar pegar eles. Mas o nosso Deus de provisão chegou e abriu o Mar Vermelho para o povo passar em terra chuta. Meus irmãos, eu não sei o quadro da tua história, mas eu sei que o Deus da provisão está chegando aí, e se prepare para viver um nível que você nunca viveu. Se prepare para viver uma história que você nunca viveu. Se prepare para viver aquilo que você nunca ouviu. Se prepare para ouvir aquilo que o teu coração nunca sentiu. Se prepare para ouvir aquilo que o teu ouvido nunca ouviu. Mas Deus está te visitando aí agora e vai inverter o quadro da tua história. Deus está indo aí, quebrando a ótica humana, porque a ótica humana não tem poder. A ótica humana, ela não tem controle, porque quem está no controle da situação se chama Ele, Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por mim e por você. Meus irmãos, a Bíblia vai dizer que o profeta Eliseu, ele vai profetizar no período de crise, um momento de fartura, mas só que a história vai dizer que do lado de fora da cidade, mas a Bíblia também vai dizer que o exército sírio vai cercar a cidade. Ou seja, o povo estava vivendo no período de crise. Por quê? Porque o alimento vinha de fora da cidade, mas só que o exército de Ben-Hadad, o capitão, o rei da Síria, vai cercar Samaria. Então ninguém consegue sair e tão somente ninguém consegue entrar. Ou seja, acabou o alimento, acabou o suprimento. Mas a Bíblia vai dizer que do lado de fora tem 4 leprosos que estão na crise, mas estão de pé. Estão na crise, estão feridos, mas estão dizendo que é momento de se levantar. Silas, por que você está dizendo isso? Por quê? Porque Deus vai usar a crise para mudar a história daqueles 4 leprosos. Ou seja, a Bíblia vai dizer que aqueles 4 leprosos estão lá fora. Eles estão, um olha para o outro, quem sabe eles estão numa reunião, um olha para o outro e diz: se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer. Aí quem sabe o outro olha para o outro e diz: se nós entrarmos na cidade também morreremos, porque lá, fome lá também, a fome lá dentro também. Mas só que também um olha para o outro e diz: vamos então no arraial dos sírios, porque quem sabe, se nós formos lá, vai haver alimento. Ou seja, eles estavam dizendo que no meio da crise eles estão tomando coragem, porque tem pessoas que no meio da crise não tomam coragem. No meio da crise tem pessoas que desacreditam do propósito que Deus tem na tua vida. Mas Deus levantou 4 leprosos naquele período para mostrar que Deus não trabalha na ótica humana, para mostrar que Deus, ele vai contra a versa da ótica humana. Ou seja, a Bíblia vai dizer que ele se levanta, e quem sabe eles estão se levantando, se agarrando no um e o outro, porque leprosos naquela época, a Bíblia vai dizer que leproso era considerado a escória da sociedade. Ou seja, a Bíblia vai dizer que era considerado maldito naquela época, porque eles não poderiam tocar em coisa imunda, coisa humana. Ou seja, eles estavam vivendo aquele período que todo mundo estava desacreditando deles, que todo mundo estava não acreditando que eles poderiam fazer, porque naquela época, quando um leproso chegava dentro de uma cidade, ele chegava
com um sino balançando, dizendo: eu sou leproso, eu sou leproso. E as pessoas da cidade olhavam para eles, olhavam para aquilo que eles estavam fazendo, e estava dizendo: aí é leproso, aí não pode chegar perto, porque é contagioso, aí isso aí pega. Mas só que agora, no meio da crise, ele se levanta, ou seja, está rejeitado, mas não está desacreditado. Ou seja, eles estão levantando, quem sabe eles estão falando: a crise está aqui, a crise que nós estamos vivendo é caótica, mas o Deus que nós servimos é muito maior do que essa crise. O Deus que nós servimos é muito maior do que esse problema que nós estamos vivendo. A história, a Bíblia vai dizer também que eles andavam com roupas de luto, simbolizando que logo logo eles iam morrer. Mas agora quem Deus vai usar esses 4 leprosos para trazer o socorro para Samaria. Agora a Bíblia vai dizer que ele se levanta, ou seja, todo mundo está na crise, mas para sair da crise é só quem se levanta. Ou seja, na crise todo mundo entra, mas só sai da crise quem reage, porque quando você age, Deus reage. Quando você toma uma posição, Deus fala para você: estou contigo. Se você levantar no meio da crise, Deus está dizendo: você levantou, mas fique tranquilo que quando você levanta no meio da crise, eu levanto também do meu trono para dizer para você que você não está sozinho, para dizer para você que eu estou indo na tua frente, preparando o caminho, revertendo o quadro da tua história. Porque tem muita gente que está vivendo na crise hoje, mas esqueceu da promessa, mas esquece de um detalhe, porque a Bíblia vai dizer: pode passar céus e terras, mas a promessa dele permanece de pé. A promessa dele na tua casa permanece, a promessa dele na tua família permanece, a promessa dele na tua história permanece. Porque Deus não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus está dizendo: aquilo que eu falei eu sou fiel para cumprir. Ou seja, agora ele se levanta no meio da crise, eles estão indo, mas a Bíblia vai dizer que no anoitecer eles se levantam, eles tomam atitude. No meio da crise eles se levantam, tomam atitude. Mas só que a Bíblia vai dizer que lá no acampamento dos inimigos, lá no acampamento dos sírios, eles vão também ouvir um barulho. A Bíblia vai dizer em 2 Reis capítulo 7 versículo 6, vai dizer que o exército sírio vai ouvir um grande barulho, vai ouvir um grande barulho de carruagens, vai ouvir um grande barulho de cavalos, vai ouvir um grande barulho de exército, de um grande exército. Ou seja, que no meio da crise Deus está indo na tua frente, dizendo para você: quando você se levanta no meio da crise, eu se levanto do trono e estou dizendo: eu estou indo na tua frente, liberando o caminho, preparando o caminho para você passar. Ou seja, o exército sírio vai ouvir agora um grande barulho, um grande alvoroço, e eles vão ficar com medo, e eles agora vão sair correndo, deixando tudo, porque eles ouvem um grande barulho, eles ouvem um grande alvoroço, porque eles estavam pensando que era um exército, eles estavam pensando que era um grande exército, mas agora eles mal sabiam que atrás desse barulho estava vindo 4 leprosos dizendo: eu estou na crise, mas meu Deus está indo na minha frente. Eu estou na crise, mas o meu Deus garante a minha chegada. Ele está dizendo para mim e para você que nessa noite, através dessa live que você está assistindo aqui conosco, Ele está dizendo: Ele vai garantir a tua chegada, Ele vai garantir. Porque, Silas, porque quando você se levanta, Ele está confiante
confundindo os teus inimigos. Eu vou repetir para você entender que no meio dessa crise alguém se levantou para você e diz: você não é capaz, você não consegue, você não é instruído para fazer aquilo que você vai fazer. Mas Deus não perguntou isso quando Ele te escolheu. Ou seja, não se sinta inferior daquilo que Deus mandou você fazer. Se Ele assinou embaixo que é para você fazer, se prepare, que aquilo que você jamais imaginou, Ele está dizendo: eu estou indo na tua frente, preparando o caminho, preparando a tua história. E Deus aqui, através dessa live aqui nessa noite, Ele está dizendo para mim e para você: eu estou preparando o melhor para você. Porque Deus te chamou para viver coisas maiores. Deus te chamou para viver coisas grandes. Deus te chamou para viver aquilo que o homem desacreditou de você. Ou seja, quando agora eles estão chegando no acampamento dos sírios, eles chegam e algo extraordinário de Deus acontece. Quando eles chegam, lá tem comida, lá tem bebida, lá tem ouro, lá tem prata, lá tem veste. E Deus está dizendo aqui para mim e para você: quando você chegar, a provisão já vai estar chegando lá para você. Glória! Você não está entendendo o momento que você está vivendo, mas as coisas de Deus não é para se entender, porque quanto mais a gente tenta entender, aí que se complica. Porque o nosso Deus não chama qualquer um. Você não é qualquer um. No meio da crise, Deus vai te levantar não só para somar, mas sim para fazer a diferença. Para somar tem muitos, mas para fazer a diferença no meio dessa crise que nós estamos vivendo, são poucos. E Deus está dizendo: quando você chegar, eu já preparei tudo. Tem ouro para você, tem prata para você, tem vestimenta, tem alimento, tem água para saciar a tua sede. Ou seja, quando os 4 leprosos chegam no acampamento dos sírios, no acampamento dos inimigos, eles chegam e a provisão já está. Porque quando eles chegam, eles vão entrar, a Bíblia diz que eles vão entrar dentro de uma tenda, e dentro dessa tenda eles vão comer, saciar a tua sede. E Deus está dizendo aqui nessa noite, em meio a essa crise que nós estamos vivendo: eu sou a água da vida, eu vou saciar a tua sede. Ou seja, no meio dessa crise, Mateus 4, versículo 4 vai dizer que Ele é o pão da vida. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. De toda a palavra de Deus. Ou seja, no meio da crise Ele está levando provisão para a tua casa. No meio dessa pandemia que nós estamos vivendo, Ele está levando mantimento para a tua casa. Lembra da viúva de Sarepta? Deus multiplicou a farinha da panela e o azeite da botija. Deus está dizendo aqui para mim e para você: no meio dessa crise eu estou multiplicando aquilo que estava pouco. No meio dessa crise eu estou multiplicando aquilo que estava pouco. Deus está dizendo aqui para mim, está dizendo aqui para você aqui também: no meio da crise eu estou invertendo o quadro da tua história. Porque esses 4 leprosos só receberam aquilo de Deus porque no meio da crise eles tomaram atitude. Porque tem pessoas que querem receber algo de Deus, mas não tem atitude. Ei, no meio da crise que nós estamos vivendo, você tem que ter atitude. Não importa, para de ficar pensando no momento que você está vivendo. Para de ficar pensando naquilo que você vai fazer no amanhã, porque a Bíblia diz que o amanhã pertence a Ele, porque todas as coisas são para Ele, tudo é para Ele, tudo é através dEle, tudo subsiste por causa dEle. Ele está dizendo aqui para mim e para você, no meio dessa crise. Ei, quem sabe você está me assistindo aqui, no meio dessa crise Ele está chegando com socorro. Para de ficar pensando no teu amanhã, vive o teu hoje. Deus está vivendo aqui, Deus está falando aqui para mim. Tem pessoas que estão vivendo o teu hoje, mas esquece que tem um Deus que está trabalhando no teu futuro. Ei, para de ficar pensando
no que você vai fazer no amanhã, porque o nosso Deus de provisão, Ele já está indo na tua frente e já está preparando aquilo que você necessita, porque Deus não vai dar aquilo que você quer, Deus vai dar aquilo que você necessita verdadeiramente. Ou seja, no meio da crise, Ele vai dar aquilo que você necessita. Os 4 leprosos estavam precisando de alimento, e Deus mandou o alimento. Os 4 leprosos estavam precisando de bebida, algo para saciar a tua sede, e Deus mandou água para eles. Deus providenciou águas para eles. Ou seja, eles estavam, a Bíblia diz, no livro de Êxodo, vai dizer que eles se vestiam de luto. De Levíticos vai dizer que eles se vestiam de luto, para que, mostrando que logo logo eles iam partir. Ou seja, e Deus vai providenciar vestimenta para eles. Ou seja, Deus está providenciando roupa nova. Isso significa que no meio da crise Deus vai multiplicar todas as áreas da tua vida, tudo que você precisa. Deus está providenciando tudo aquilo que você precisa. Mas só que o interessante é que quando eles chegam, eles vão participar daquilo que Deus tinha providenciado para eles. Deus vai suprir tudo aquilo que eles estavam precisando. Ou seja, mas só que agora algo interessante vai acontecer. Algo interessante vai acontecer aqui, que a palavra do profeta vai se concretizar. A Bíblia diz que os 4 leprosos vão dizer a um ao outro: hoje é dia de boas novas. E eles vão dizer, vão sair, vão contar aquilo que Deus tinha feito. Mas só que agora eles vão contar para os atalaias que guardavam a porta da cidade. Mas só que o interessante é que eles contam, e eles vão avisar o rei, e vai virar aquele alvoroço, e a porta de Samaria, a porta da cidade abre, e a palavra do profeta se concretiza, que quando o povo saiu alvoroçado para receber o alimento que Deus tinha preparado, o capitão que tinha duvidado daquilo que Deus tinha falado na boca do profeta, se concretiza, ele é atropelado pela multidão e ele morre. Mas só que o interessante é que Deus cumpriu aquilo que Ele falou. Deus cumpriu aquilo que Ele disse. Então não desista das promessas. Não desista daquilo que Ele falou a teu respeito. Porque em meio à crise é momento de você se levantar, se dispor. Porque Ele vai providenciar na tua casa. Ele vai providenciar nos teus negócios. Não desista dos seus sonhos. Porque Deus já está entrando com a providência ao teu favor. Amém? Deus abençoe.